A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje, pela graça de Deus, gostaria de falar com vocês sobre a oração. O que é mais importante na oração? Peço que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É comum, irmãos, vermos em nossos dias que alguns crentes têm a ideia de que algumas orações são mais poderosas do que as outras, ou com o pensamento de que certo pastor tem uma oração mais poderosa do que a do outro. Arrisco-me a dizer que esse pensamento vem da antiga tradição católica, onde acreditavam que a oração que tinha poder, que a oração que era poderosa, era quando um padre proferia corretamente as palavras em latim. E hoje vemos algo semelhante. Muitos acham que existem maneiras de orar que são mais poderosas do que as outras. Por exemplo, alguns acham que subir ao monte é mais eficaz do que orar no quarto. Ou que ir na igreja e orar no altar, a oração se torna mais poderosa. Muitos acham isso. Também tem os que acham que para suas orações serem poderosas, elas têm que fazer sacrifícios. Acham que fazendo isso vão chamar a atenção de Deus, porque estão fazendo um ato de fé, mostrando a sua fé, sua demonstração de fé. E um dos exemplos mais conhecidos e mais praticados, principalmente pelas igrejas neopentecostais, é o da confissão positiva na oração. Que se você desejar e falar coisas boas, isso vai acontecer. Pois a confissão positiva é isso, acreditar que palavras têm poder. Ou seja, se você orar com autoridade, demonstrando confiança em suas palavras, então sua oração será poderosa. Essas práticas, irmãos, e crendices têm sido bastante utilizadas no meio evangélico. Seria até engraçado se não fosse trágico. Irmãos, muitos que creem e utilizam essas práticas devem achar que Deus é surdo, só pode. Ou que Deus não está atento a tudo que existe. Querem chamar a atenção de Deus com práticas, palavras, jargões e demonstrações de fé, que não servem de nada, irmãos, não servem de nada. Pessoas que praticam tais coisas mostram que nunca entenderam o que é oração, não entenderam o que é mais importante na oração. Então, o que é mais importante na oração, irmãos? O mais importante na oração é primeiro entendermos com quem estamos falando, quem está nos ouvindo. Devemos conhecer o Senhor. O mais importante não é quem ora, nem a oração. O mais importante é o Senhor, irmãos, que recebe as orações. Quando se tem esse conhecimento de que o Senhor é o mais importante, que Ele é grandioso, poderoso, soberano. Quando se tem esse conhecimento, irmãos, então temos cautela, cuidado com as coisas que falamos, com as coisas que pedimos ao Senhor. Olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou o maior exemplo de todos de como orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Reparem que Jesus coloca toda a ênfase em Deus, Pai nosso. E em seguida, Jesus começa a fazer as petições. Mas veja, irmãos, as primeiras coisas que Jesus pede:
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus pede primeiro coisas que é para a honra e glória de Deus. Jesus não está dizendo que Deus precisa de algo, irmãos, não. Mas se de fato conhecemos a Deus, tudo o que fazemos, tudo o que pedimos tem que ser para a honra e glória dele e conforme a sua vontade e não a nossa. Deus vem em primeiro, irmãos. É a vontade dele que tem que ser feita. Na oração, é Deus o mais importante. Não entenda errado. Não estou dizendo que na oração você não deva pedir Deus coisas aqui da terra, físicas. Você pode e deve pedir. Deus se agrada nisso e que você exponha a Ele suas necessidades e peça auxílio. Veja Jesus, irmãos, pedindo aqui na oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porém, pedidos de natureza física jamais devem vir em primeiro lugar. Jesus nos mostra isso ao dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou como diz na tradução NVI: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Devemos buscar em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça. E as petições de natureza física, nossas necessidades, o pão de cada dia, nos será acrescentados. Então, irmãos, essa falácia de que se você subir ao monte, se você falar com a voz imponente, usar palavras positivas ou usar jargões, não tem valor nenhum. Não adianta de nada. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. E nem se você ficar repetindo palavras ou orações já feitas. Tudo isso não tem valor nenhum. Deus não vai te ouvir. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Devemos ter a noção, o entendimento de com quem estamos falando quando estamos orando. Estamos falando, irmãos, com um Deus que é poderoso, santo, santo, santo. E Ele não vai te ouvir, Ele não vai ouvir a tua oração por causa dos métodos que você está usando. Por causa de jargões, palavras repetitivas, vãs repetições, como a palavra de Deus mesmo diz. Ele não vai te ouvir por causa disso. Primeiro de tudo, irmãos, devemos ter temor e tremor ao falar com o nosso santo Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não devemos orar sem pensar, falando palavras repetitivas, achando que assim Deus nos ouvirá. Não devemos orar de qualquer maneira, irmãos. É melhor que falemos pouco de que ficar com meras repetições, com meras palavras vãs. Então devemos orar menos? Não. A palavra de Deus nos fala que devemos orar o tempo todo, sem cessar. Devemos orar em todo momento, com temor, com tremor, com a consciência, irmão, de para quem estamos orando. E Jesus usa essa parábola de Lucas, capítulo 18, justamente para nos ensinar isso. Que devemos perseverar na prática da oração, mesmo que a gente não esteja vendo a resposta do Senhor. Jesus nos conta a história de um juiz mau, incrédulo, que não cria no Senhor e nem respeitava ninguém. Esse juiz era de uma certa cidade, e nessa cidade ele julgava a causa de todos os que ali moravam. E nessa mesma cidade vivia uma viúva, que pedia a esse juiz que ele julgasse a causa dela. Porém, ele não queria julgar. Só que de tanta mulher perseverar em pedi-lo, o juiz pega e diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Jesus nos manda considerar o que diz esse juiz, a compararmos esse juiz com Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esse juiz demorou para julgar a causa da viúva. E como Jesus mesmo disse, ele era mau. Mesmo demorando, acabou atendendo o pedido da viúva e julgando a sua causa. E Deus, irmãos, que é santo, justo, soberano, também fará justiça aos seus eleitos, que clamam dia e noite, mesmo que pareça que Deus não está nos ouvindo, mesmo que pareça que Ele está demorando, Ele fará justiça. Irmãos, um juiz mau, que não temia a Deus e nem respeitava ninguém, porém com medo
de perder a sua falsa reputação, de sua falsa reputação ser manchada por causa do importúnio que essa viúva causava a ele, resolveu julgar a causa da mulher. E Deus, que ama seus eleitos, nos tem como filhos, e que Ele sim zela pelo seu santo nome, não nos ajudará? Irmãos, Deus não nos deixará sem resposta. Mesmo que às vezes pareça que Ele não está nos ouvindo, Ele irá julgar a nossa causa. No tempo certo, na hora que lhe aprouver, Ele atenderá o nosso clamor. Devemos entender que a oração que fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Assim como o juiz iníquo demorou para julgar a causa da viúva, Deus às vezes, irmãos, demora em atender às nossas orações. Só que o juiz, irmãos, demorou a ajudar a viúva porque ele não respeitava ninguém, ele era mau. Mas Deus é justo, santo e bom. E quando Ele demora para responder às nossas orações, é porque tem um propósito, tem um motivo, algo que Ele quer nos ensinar através do seu silêncio. Muitas vezes Deus faz isso para nos advertir, para nos corrigir, para nos ensinar coisas que de outra forma não entenderíamos. Muitas vezes Deus não responde nossas orações porque os nossos pedidos a Ele não estão de acordo com a sua santa e poderosa vontade, ou estão ferindo a sua santidade. Então devemos entender isso, que o mais importante na oração é Deus, e não nós ou os nossos pedidos, e sim glória e honra somente a Deus. Que nossas orações a partir de hoje, irmãos, se tornem alinhadas com a vontade de Deus, e que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Que não venhamos a fazer como muitos que acham que podem chantagear a Deus, ou que podem colocar Deus na parede. Tem pessoas que acham, irmãos, que pode colocar o santo e poderoso Deus na parede. Tem pessoas que acham que são poderosas, que podem fazer chantagens, que podem convencer a Deus a fazer aquilo que Ele não quer fazer. Ninguém pode fazer isso. Ninguém convence a Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. As nossas orações não fazem isso. As nossas orações só são respondidas, só são atendidas por Deus quando elas vão de acordo com a vontade de Deus. Quando passamos a entender que o mais importante na oração não é quem ora, não é quem pede, não é a oração, e sim Deus, e sim glória e honra a Ele. Quando passamos a entender isso, Deus responde às nossas orações. Porque Deus tem um nome a zelar. Deus no Antigo Testamento muitas vezes falava: por amor do meu nome. Deus zela pelo seu nome, irmão, pelo nome dele. E quando Ele responde às nossas orações, é porque as nossas orações vão de acordo com a vontade dele, está alinhada com seus propósitos, com a sua vontade, com a sua santidade. E por isso ele responde, porque Ele zela pelo nome dele. E Deus vai responder a sua oração quando você entender isso, que o mais importante na oração é Deus, é glorificá-lo, é honrá-lo. Então que a gente aprenda o que realmente importa na oração, que primeira coisa é o reino dos céus, é buscar honra e glória para Deus, é honrá-lo, louvá-lo, e depois pedimos, fazemos petições. Primeiro buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E o pão de cada dia, as coisas que necessitamos, que precisamos, Deus sabe que precisamos. E essas coisas Ele nos dará, Ele nos ajudará. Mas antes, honra e glória a Deus. Irmãos, agradeço a todos por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.